lotam ação aqui em Nazaré das Farinhas, caríssimos, nos escutam através das ondas, das rádios, caríssimo povo de Deus, ministros, ministras, coroinhas, todos aqueles que colaboram no altar. Eu gostaria, Padre Edésio, inclusive serei até breve, porque penso que o tema dado nessa noite pede duas coisas: clareza na reflexão, para que a gente saia daqui dizendo: eu entendi o que o padre disse. Eu achei bonito o que o padre disse. O que foi que ele disse? Na verdade, não entendi muito não. Especial dos senhores e das senhoras. E objetividade. É claro que nós podemos aprofundar, mas sem dúvida a gente precisa segurar, não deixar passar, não se distrair com a formiguinha que passou não. Portanto, permitam-me, senhores e senhoras, nessa pregação, eu venho de longe, eu venho de Feira de Santana e vou voltar para Feira de Santana depois daqui. Portanto, permitam-me dizer que eu vim com muita vontade, com muito desejo de ajudar naquilo que me foi proposto. Eu vim com um desejo muito grande de trazer uma palavra, trazer uma reflexão que possa ajudá-los enquanto membros dessa comunidade paroquial. Qual é o tema da noite? Qual é o subtema que deram para que eu pudesse discorrer? A comunidade se torna responsável em Cristo por aqueles que Ele atrai. Esse é o tema da noite. Eu vou repetir: a comunidade se torna responsável em Cristo por aqueles que o próprio Cristo. Para a gente entender o que é de bonito, de profundo, e aí eu já começo agradecendo a perspicácia desse tema. Parabéns pela condução temática da festa que eu pude ler. Ele é um tema profundo, exige de nós realmente uma atenção muito especial, porque aqui surge uma pergunta que eu vos farei, e depois dessa pergunta farei outras duas. Vou responder as duas que farei por último, para que vocês tenham a resposta da primeira. Qual é a pergunta? É muito simples. A pergunta é: por quê? Ponto. Por que a comunidade se torna responsável por aqueles que Jesus atrai para ela? Essa é a pergunta de fundo que nós vamos responder nessa noite de hoje. Agora, para responder esta pergunta, eu preciso descobrir junto com vocês que estão aqui, mas também com você, meu amigo e minha amiga, que nos escuta através da rádio, das redes sociais. Nós precisamos responder outras duas perguntas. A primeira: o que é a igreja? E a segunda: o que é a paróquia? Se nós soubermos o que é a igreja e o que é a paróquia, a gente vai conseguir responder por que nos tornamos responsáveis por aquele que Jesus atrai. A igreja é o corpo místico de Cristo. Mas o que significa dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo? Significa que quando Jesus fundou a igreja, e todos nós conhecemos esse evangelho, né? Tu és Pedro, sobre Pedro edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Quando Jesus fundou a igreja, Ele também, naquele ato fundacional, Ele comunica o seu espírito para a igreja. Ao fazer isto, Jesus confere à igreja
uma identidade de corpo. Ao instituir a igreja como ele a quis, ele confere a essa igreja a mesma identidade dele, do seu corpo. Ele fez dos seus irmãos, os discípulos, os membros desse corpo, do seu próprio corpo. Neste corpo, caríssimos irmãos e irmãs, difunde-se, nesse corpo que é a igreja, espalha-se as boas notícias da vida de Jesus. O que ele fez, o que ele falou, o reino de Deus que ele pregou e propôs e viveu, a boa notícia da vida para todos, a libertação dos cativos, a cura dos doentes, a esperança para os desesperançados, a leveza, o descanso para os sobrecarregados. Vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os ensinamentos, como por exemplo, o perdão, a fraternidade e tantos outros elementos que fazem parte da vida, do corpo de Jesus, que é agora a igreja. Pelo batismo, portanto, se a igreja é o corpo místico, quer dizer, misterioso de Cristo, quem é a cabeça? O próprio Cristo. Nós somos um corpo, vamos repetir? Nós somos um corpo. Mas nós somos que corpo? O corpo do padre, o corpo do bispo, o corpo da santa? Não, nós somos o corpo de quem? Cristo. Portanto, a igreja, não percam isso nunca mais de vista. Isso é alta teologia. É centro da nossa vida eclesiológica, porque é cristão isso. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E esse corpo ele é formado por membros. Pelo batismo, cada ser humano consagrado torna-se membro deste corpo, que, embora seja um só, o corpo é formado de muitos membros, como o nosso próprio corpo. Olho, cabeça, mão, pé, braço, rim. Se a gente fosse começar a contabilizar agora os membros do nosso corpo, que não são só o braço, a perna e o pé, não. Da unha ao ouvido esquerdo são membros do corpo. E quem vai fazer essa analogia, quem vai fazer essa comparação, é nada mais, nada menos do que o próprio São Paulo, quando ele diz nos seus escritos: nós somos membros do mesmo corpo. E ele vai dizer, como um corpo tem pé, tem mão, etc, etc, assim também é a igreja enquanto corpo de Cristo. Entendam que Cristo, ao instituir a igreja como seu corpo, ele deixa claro que ele é a cabeça desse corpo. E o que significa tudo isso? Significa que quem, em nome de Jesus, que é aquele que nos guia, a igreja vai sendo no mundo não a imagem dela mesma, mas ela é e deve ser a imagem do corpo que ela é. Quer dizer, a imagem que a igreja tem de si mesma, o conceito que a igreja tem de si mesma,
se a igreja fosse uma senhora, muito elegante por sinal, que a igreja é muito bonita, não obstante feita de nós pecadores, mas a origem dela é Jesus, portanto ela é muito bonita. Se perguntasse assim à igreja, quem é a senhora? Ela te responderia, eu sou o corpo de Jesus. Portanto a igreja é o corpo de Cristo. Significa que em nome daquele que nos guia como cabeça, somos chamados a acolher a todos e a cada um que passa a fazer parte desse corpo. Esta acolhida não se dá de qualquer jeito, mas acontece numa comunidade específica, onde há a comunidade paroquial. A expressão do corpo, ela acontece na comunidade paroquial. Se perguntar a você, o que é a igreja universal, quer dizer, a igreja católica no mundo todo, você vai ter dificuldade de responder. Se perguntar a você assim, o que é a diocese, você vai ter dificuldade de responder. Agora, se perguntar assim, o que é a paróquia, você vai dizer assim, a paróquia é onde eu vivo a minha fé. Ora, eu respondi o que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, formado por muitos membros. Esse corpo tem uma cabeça, e essa cabeça é o próprio Cristo, que apacenta do seu reino celeste, que pastoreia do seu reino celeste, que vigia do seu reino celeste, mas ele o faz através dos apóstolos que ele mesmo deixou, a começar por Pedro, na pessoa do Papa, e através dos bispos nas suas dioceses, que tem como colaboradores os sacerdotes. Se nós já sabemos o que é a igreja, e nunca mais vamos esquecer isso aqui, nós precisamos entender o que é a paróquia. E para isso, que não é muito difícil, mas eu conto para os senhores e para as senhoras que os bispos de todos os países perto de nós da América Latina, não é? Argentina, Uruguai, Paraguai, todos esses países, aqui do Brasil, claro, reunidos com o Papa Bento XVI, que agora é o Papa Emérito, no Santuário Nacional de Aparecida, no ano de 2007, eles tinham uma tarefa muito importante, desafiadora: responder o que é mesmo uma paróquia. Se alguém perguntasse a você na rua, você faz parte da paróquia de Nossa Senhora do Nazaré, né? Da Purificação do Nazaré. É, tá. Eu vejo que tem muita gente, está tudo muito bonito, mas me responda uma coisa: o que é uma paróquia? Como? Um espaço onde eu vivo a minha fé. Muito bem. Pois, é por aí. Ela disse ali, uma rede de comunidades. Ora, antigamente a paróquia era apenas um território, continua sendo, mas era apenas um território, onde o bispo dividia e dava aos padres para cuidar em seu nome. E uma paróquia terminava aonde a outra começava. Só que esse modo de organização não satisfez um processo de evangelização dos povos. A paróquia também, meus amigos e minhas amigas, se de um lado, meu caro pároco Edésio,
Se de um lado a paróquia não pode ser só um território, é muito pouco dizer que é um pedaço de terra, ali tem gente, ali tem anseios, ali tem sonho, ali tem conflito, ali tem esperança, ali tem Jesus morando ali na fé do povo, tem religiosidade. Se, portanto, não é só um pedaço de terra, a paróquia não é só um território. Se não é só um território, a paróquia também não pode ser confundida como se fosse um clube de futebol ou uma associação religiosa que o padre é o presidente. Do mesmo modo que não se trata de reunir as pessoas porque torcem para o mesmo time ou votam todos no mesmo candidato, no mesmo político. A paróquia não é isso. Desse modo, não se trata de falar de paróquia, porque todos que estamos aqui pensamos iguais. Porque embora os membros de um corpo façam parte desse mesmo corpo, o pé não só é diferente, mas tem uma função diferente da mão, correto? Ninguém aqui anda plantando bananeira, né? Pé para cima, mão para baixo. Porque a função da mão não é sustentar o nosso corpo, a função do pé é. Então veja como é importante isso. A paróquia não é um lugar onde todos pensam igual, não obstante seja o lugar que expressa o corpo de Cristo. Portanto, se a paróquia não é isso, o que é a paróquia? Depois de muitos se perguntarem, iluminados pelo Espírito de Cristo, entenderam que a paróquia é chamada a ser, na sua identidade, uma rede de comunidades. Essa é a resposta. Se alguém perguntar a você na rua o que é a igreja é o corpo místico de Cristo. Faz parte da igreja todos aqueles que são batizados. E essas pessoas que são batizadas, elas vivem seu batismo onde? Na paróquia. E a paróquia o que é? É uma rede de comunidades. Isto é que é uma paróquia. Formada por comunidades, que é formada por pessoas que se juntam não porque pensam iguais, mas por causa da fé que professam, a fé naquele que é a cabeça. Perfeito esse aprendizado de vocês. Parabéns, parabéns. Me permitam terminar apenas dizendo que se a paróquia é uma rede de comunidades formada por pessoas que se juntam por causa da fé em Jesus Cristo, para louvá-lo, adorá-lo, bendizer seu santo nome e se tornar mais santo no caminho de santidade que fazemos, a paróquia, portanto, é uma expressão, portanto, uma rede de comunidades, ou ainda, eu iria, padre pároco, um pouco mais profundo e mais poético. Uma paróquia é uma comunidade de comunidades. Que bonita essa concepção. O que é uma paróquia? Uma paróquia é uma grande comunidade formada por comunidades menores. E aqui, meu amigo e minha amiga, quando nós afirmamos isso, e agora eu vou responder a pergunta inicial, a comunidade se torna responsável em Cristo por aqueles que Ele atrai. Por quê? Porque é na comunidade paroquial, lá não é na diocese,
Não é em Roma, no Vaticano, é na comunidade paroquial que, se o batizado é acolhido, ele faz parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Se ele não é acolhido, ele não quer entrar, ele não faz parte, ele se sente isolado. Ele diz: aqui eu não quero estar, porque aqui não é para mim, não me acolheram. Você está entendendo a questão? Portanto, não sei o que aconteceu com o som. Portanto, obrigado. A paróquia, ela é chamada a ser a casa mais próxima da fé das pessoas. Vocês não pensem que mais importante do que a paróquia é lá em cima da diocese, no centro da diocese onde mora o bispo, ou que mais importante que a paróquia é lá onde mora o Papa. Não é lá que as pessoas fazem a sua experiência de fé. A experiência de fé mais densa, mais real, o encontro com Jesus Cristo, as pessoas fazem na paróquia. Conselho comunitário, conselho de pastoral, conselho econômico, grupo da Legião de Maria, os ministros, o apostolado da oração, o grupo jovens, os coroinhas, aonde toda essa gente vive a fé? Na paróquia. Comunidade base. E aqui, se de um lado nós temos algo muito bonito, se de um lado nós temos algo muito importante, poxa vida, eu pertenço a uma paróquia. Qual? Nazaré das Farinhas, Nossa Senhora da Purificação. Eu não sou de X, nem de A, nem de terceiro, eu sou daqui. Se de um lado isso é bom, porque você tem uma identidade paroquial, do outro lado isso comporta uma exigência. É responsável por tornar a paróquia o lugar de acolhimento dos novos membros da igreja e desse corpo de Cristo que a igreja é. E isso aqui vem com uma exigência realmente que, se não for satisfeita, vai atrapalhar a evangelização. Todas as vezes que uma liderança na paróquia entende que é maior do que outra liderança, todas as vezes que uma liderança comunitária entende que sabe mais e é mais importante do que outra liderança, todas as vezes que alguém ocupa um cargo na paróquia, seja lá de ministro, uma função, né? Seja lá de ministro de Eucaristia, de coroinha, seja de pastoral, e diz assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Essa pessoa tornou o que deveria ser o espaço de acolhida dos novos o quarto da sua casa. Usurpou. Por isso, Padre Décio, é muito legítimo a rotatividade dos padres. Mas no Brasil e na América Latina, 6, 7, não me ama. Não é o seu quarto. A paróquia não é o seu quarto. Não é o lugar de você arrumar suas fotos, seus livros, como você faz no seu quarto. A paróquia é uma rede de comunicação. Amigo, quando uma pessoa se julga mais importante do que outra na paróquia, significa que ela vai romper uma rede. Agora eu digo para os senhores e para as senhoras: vão pescar com uma rede pescada para ver se você vai conseguir pegar peixe. Mas padre, o resto da rede está boa, mas os peixes vão sair pela rede lascada, pela parte lascada, pelo pontinho lascado. E aqui eu já fiz a minha reflexão, mas eu gostaria de fazer agora uma pergunta aqui para a paróquia de Nossa Senhora da Purificação Nazaré das Farinhas, para sair daqui com minha meta cumprida, que é deixar essa provocação. É uma postura que lasca a rede de comunidades, que rompe com essa ligação da rede, portanto permite que os peixes vá embora, ou você é alguém que cada dia mais torna mais forte esse nó? Aí você precisa se perguntar: o que é que eu estou falando para as pessoas?
Como é que eu trato as pessoas que estão do meu lado? O que é que eu falo com aquelas pessoas que parecem submissas a mim, mas que não são? Porque numa paróquia ninguém é empregado de ninguém. Uma paróquia ninguém é empregado de ninguém. Um líder de pastoral não é o patrão daqueles que estão na pastoral com ele. Não é porque ele está no conselho de pastoral. Assim também como numa paróquia, os paroquianos não são empregados para ouvir gritos nem xingamento de padre nenhum. Preciso rever as posturas, senhores e senhoras. Por que, meu caro ministro? Se ali na paróquia, lá embaixo, é o único lugar de uma pessoa ser acolhida, e ela não é acolhida ali, ela não vai fazer parte do corpo místico de Cristo. A paróquia que deveria ser responsável por quem Cristo chama pelo batismo, se torna irresponsável e coloca mais para fora do que para dentro. E quantas vezes a gente não vê por fofocas dentro de grupo, por problemas de brigar quem é maior, quem é menor, por tantas coisas, as pessoas dizem assim: é por isso que eu vou para a igreja de crente mesmo, porque um dia encontrei fulano esse crana falando mal de mim, e está todas as duas na legião. Eu encontrei fulano na época de política tentando bater em outro, e todo dia está nas festas da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, que Cristo é o cabeça. Eu e você fazemos parte desse corpo místico de Cristo. Que dádiva, que presente. Não estamos perdidos não, amigos, estamos salvos, viu? Você está salva. Mas padre, o senhor está dizendo que eu já estou salva já. Você só precisa dizer: Senhor, me ajuda a corresponder com o que eu já recebi. Ele já morreu por você. Ele já morreu já, não vai morrer de novo. Agora a gente precisa corresponder com o que já recebemos. E como é que correspondemos? Nos responsabilizando por salvar outros que chegam, e não espantar. Não seja, em hipótese alguma, a parte rompida da rede, mas seja aquele nó que não permite que os peixes que chegam vá embora. Meu amigo e minha amiga, eu desejo que a festa de vocês possa ter sucesso em todos os sentidos, possa ser fecunda. Desejo a esse nobre e amigo Padre Edésio e a todos os paroquianos, aqueles também que nos escutam através das ondas das redes sociais e da rádio, que possa realmente nessa festa de 2019 contar com a graça de Deus, que seja fecunda na vida de cada um e de cada uma, e que a paróquia dê sempre cada dia mais saltos de qualidade, purificado por Nossa Senhora, aquela que é a intercessora de todos nós. Obrigado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.